Pessoal, vamos lá então. Vamos seguir aí a nossa aula de ontem, a sequência aí na aula 2 da apostila de vocês, aí na apostila SAS, onde a gente vai começar a falar sobre teorias evolutivas. Só apresentar aqui. Falar um pouquinho de Lamarck, Darwin, tá? E falar um pouco também dos evolucionistas que vieram depois de Spencer. Então vamos analisar um pouquinho o que é essa teoria da evolução, o que é essa teoria do uso e desuso, o que elas representam hoje em termos de sistemática evolutiva. Bom, então, a grande questão de Charles Darwin, a princípio, assim como de Lamarck, foi que eles, de certa forma, eles não aceitaram a ideia fixista. O que é isso? Eles não aceitaram a ideia de que as espécies eram imutáveis. Então, segundo essa ideia, aquela parte da ideia do criacionismo bíblico, cada espécie já surgiu como era. Então, eles começaram, de certa forma, a questionar essa condição de fixismo, tá? A gente chama de fixismo hoje, ou seja, as espécies eram fixas, e começaram a analisar se havia uma possibilidade de que as espécies elas evoluíssem a partir de um ancestral em comum. E o próprio Darwin, que vem logo depois de Lamarck, ele faz uma série de propostas, né? Após a sua viagem, uma viagem que ele fez no mundo, né? Mas principalmente o que mais chamou a atenção dele foi nas Ilhas Galápagos, e a partir daí ele começa a estabelecer uma teoria com relação à seleção natural dos indivíduos, se é possível, né, se esses indivíduos eles têm essa lei do mais forte de fato, os mais habilitados àquele determinado ecossistema ele vai sobreviver, e os mais fracos sistematicamente irão morrer. Ele começa a trabalhar sobre isso, ele começa a trabalhar focado nisso. Mas antes dele já havia alguns que já apresentavam um indício pré-evolutivo que nós chamamos, tá? Que já questionava, principalmente no século XVIII, com o advento do iluminismo, surge muito o questionamento sobre os aspectos da religião e da interferência da religião na própria ciência. Então, muitos se levantaram, tá, com relação a essas visões, questionando a ideia fixista. Então, começaram a propor novas ideias aí com relação à origem das espécies. E aqui até ele vai abordar um pouquinho aí, um pouco dessa história de alguns franceses, né, o Conde de Buffon, etc. Mas isso aqui o que interessa mesmo, na verdade, é Lamarck, Darwin e o teoria sintética da evolução, que nós chamamos hoje de neo-darwinismo. Tá? Ainda que esses foram os primeiros a enxergar um resquício, tá, de similaridade entre vários animais, e a partir daí também houve aquela proposição, né? Aquela proposição de você começar a agrupá-los, tá, numa mesma situação. Então, daí começa toda aquela história também da taxonomia, da sistemática que nós vimos
E depois essa taxonomia e essa sistemática, ela passa a ser bastante importante, porque ela passa a ser um dos parâmetros que definem também a evolução. Ou seja, quando você compara características entre os animais, né, quando você consegue enxergar que há uma similaridade, etc., tal, e essa similaridade pode levar a uma eventual evolução, tá? Então, como é que foi aí do ponto de vista de John Baptiste Lamarck, tá aí ele aí, ó, tá? Essa questão da evolução. O que ele pensava sobre isso? Quais foram as primeiras ideias deles que, de certa forma, inovaram, né? E uma coisa, Darwin concordou com ele, o fixismo, né? Era algo que devia ficar no passado. Isso teve um ato simbólico muito interessante. Por quê? Eu já falei para vocês, não sei se vocês lembram, mas o Charles Darwin, ele era um religioso. Ele não era a princípio, não era, era um religioso voltado para a ciência, mas ele era um religioso, ele era um pastor da igreja na Inglaterra, da igreja anglicana, igreja inglesa, aquela de Henrique VIII. Enfim, ele era um pastor. Então, quando ele chega e propõe algo que é contra o fixismo da época, ou seja, da imutabilidade dos seres vivos, ou seja, se tem macaco, sempre foi macaco, se tem jacaré, sempre foi jacaré, não existe a possibilidade de que haja evoluções, tá? Então é o seguinte, aí ele chega e começa a falar, não, pode ter acontecido sim uma sistemática evolutiva a partir da seleção natural. Então isso foi muito forte da comunidade, porque não partiu simplesmente de um cientista, partiu também de um religioso, e um próprio religioso que estava contestando a igreja e que estava contestando a teoria do criacionismo, que era defendido, obviamente, pela igreja. Então, isso causou um impacto. E é aquela história, né? Quando vem de um religioso, é igual a reforma protestante. Na hora que Lutero começa a gritar, ele sendo um padre, quer dizer, ele causa um impacto diferenciado, né? Enfim, assim foi o contexto do surgimento. Mas antes dele, outro já havia gritado, que é esse aqui, ó. Aí vamos analisar esse cara aqui, se ele realmente ele tinha razão naquilo que ele propõe, etc, tal, que é o Lamarck, né? O que esse cara, que ele foi aluno do Buffon, tá? O que esse cara ele tinha de novo para apresentar com relação à teoria a teoria de evolução das espécies, tá? Primeiro, vamos lembrar aqui que esse cara aqui ele foi um grande naturalista, vamos chamar assim, tá? Francês. Ele foi um cara que pesquisou demais. Ele foi um cara que ele propôs todo um sistema teórico com relação à evolução das espécies a partir de observação de alguns fenômenos biológicos que aconteciam na natureza, tá? Ou seja, ainda que a gente pode hoje dizer, olha, ele errou em muitas coisas, mas ele foi um cara contemporâneo na sua época, levando em consideração que isso aí em torno de mil do século XVIII para o século XIX, metade do século XVIII para o século XIX. Então, olha só, nós estamos chegando no século XIX e ele vem, então, e coloca, então, publica suas ideias, tá? Pela primeira vez, se não me engano, se não me falha a memória, lá por volta de 1815, com relação a essa questão aí da teoria da evolução, tá? O trabalho dele começa com uma composição teórica sobre uma espécie de progressão que os seres vivos eles supostamente teriam passado ao longo da sua história, tá? E daí ele estabelece, então, dois princípios básicos que nós chamamos, ou seja, Lamarck, ele estabelece, tá? Dois pilares teóricos, ou também conhecidos como duas leis, com relação à evolução das espécies. Então, quais foram essas duas leis pré-estabelecidas por Lamarck? Qual a importância dessas leis hoje, analisando do ponto de vista do que ele disse, tá? A primeira lei é a lei conhecida como a lei do uso e do desuso. O que representa essa lei? A lei do uso e do desuso, né? Qual que é a importância dessa lei? Tá? Então, basicamente, ele dizia que o desenvolvimento, por exemplo, e a atrofia de certos órgãos, ela acontecia pelo uso e pelo desuso.
tá? Então, por exemplo, se você usa muito uma determinada parte do seu corpo, a tendência é que você tenha, então, um desenvolvimento maior dessa parte do seu corpo. Se você usa menos, idem, a tendência é ela atrofiar. Vou dar um exemplo da época. Vamos lá. Mulheres, por exemplo, que viviam em mosteiros, freiras, etc. tal, elas não tinham filhos, obviamente. Não tinham filhos e não tinham vida sexual ativa, etc. tal. Aí, assim, já era observado desde aquela época, e hoje é a mesma coisa, Luiz, com relação a isso no mundo. Mulheres que não tinham filhos, por opção, não porque tinham algum problema que impedia gerar, mas elas tinham maiores problemas de atrofia na região do útero, tá? Aí surge a questão, então, peraí, se você não usa o seu útero que foi colocado para gestação, a tendência é que você vai chegar a uma determinada idade, 40 e poucos anos, você nunca teve um filho, a tendência é você ter problemas, porque esse útero nunca foi utilizado, ele vai atrofiar. Então, esse é um raciocínio lógico que começou a desenvolver, não só da perspectiva evolutiva, mas na questão da lógica. Se você não faz exercício físico, os seus músculos eles vão atrofiando. Isso é natural. Né? Se você perde um acidente, você perde o movimento das suas pernas, seus músculos atrofiam. Tá? Então ele começa a ter uma percepção, só que ele achava que essa característica seria transmitida aos descendentes futuros. Esse que é o problema. Tá? Então ele achava assim que, tipo, se a mulher parasse de engravidar, as mulheres parassem, um grupo de mulheres, essa característica de útero atrofiado seria passada para outras mulheres, entende? Outras descendentes. Na medida que isso torna-se um hábito, esse hábito de mudança fenotípica, ela pode desencadear, tá? Toda uma sequela para toda a sua descendência. Então ele começou a pensar nessas coisas, tá? Que o uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam mais ou faz com que elas se atrofiem mais. Então ele tinha isso na mente, etc. tal, né? A grande questão disso foi o exagero. Tá? Lógica tinha, mas não da perspectiva evolutiva. Então, o grande questionamento foi que, depois que a gente vê que essa lei do uso-desuso, ela tem lógica, biologicamente falando, mas não da perspectiva evolutiva. Tá? Até um pouco, mas muito pouco, nesse sentido. Então, ele começa, então, a dizer o seguinte, os bagres do Ipiranga. Esse exemplo dos bagres do Ipiranga é um exemplo bastante interessante, porque o segundo pressuposto da lei dele, ele fala, então, primeiro, a lei do uso e desuso, e segundo pressuposto, a segunda lei proposta por Lamarck é a herança dos caracteres, que nós chamamos de herança dos caracteres adquiridos. Tá? O que é isso, Zé? Herança dos caracteres adquiridos. Então, as características que, basicamente, os indivíduos adquirem ao longo da sua vida são passadas aos seus descendentes. Então, se o indivíduo ele adquire uma característica aqui, ó, essa característica específica dele vai ser passada aos seus descendentes, levando em conta que nós não estamos falando aqui do aspecto aqui da herança gênica, do genoma, até porque, na época, uma grande dificuldade, essa questão ainda, eles não tinham muita ideia sobre o que representava um DNA, um gene, né? Foi nisso aí que o Darwin também ele escorregou na hora de explicar a seleção natural. Tá? Não tinha noção ainda, embora os trabalhos do padre lá, que é o Mendel, tá? Os trabalhos do padre Mendel na genética, ele tinha acesso, o Darwin, mas não entendeu o que representava aquilo, etc. tal, para ele aplicar sobre o darwinismo. Bom, então a primeira lei do Lamarck, lei do uso e desuso, segunda lei, herança dos caracteres adquiridos. Então, será que os caracteres que eu adquiro ao longo da minha vida, eles são transferidos para as gerações, tá? Futuras? Só que ele propõe isso, que esses caracteres seriam, segundo ele,
Mas ele não se preocupa em estabelecer uma explicação científica, digamos assim, como que esses caracteres seriam transferidos. Até porque, na época, a genética, todas as informações que você tinha acerca da genética eram informações altamente rudimentares. Tá? Aí ele começa com um detalhe. Aí começa assim, ó. Vocês sabem que ali nas margens do rio Ipiranga, na independência do Brasil, etc., você tem os peixes. Vocês não esqueçam disso, tá? Para Enem. Você tem os peixes que são os bagres do Ipiranga. Ah, Zé, lá tem os bagres do Ipiranga. Sim, nós temos ali os bagres do Ipiranga. Qual que é a importância desses bagres do Ipiranga, Zé? Bom, esses bagres do Ipiranga, eles são cegos, tá? Os lamarquistas, vamos pegar aí também os descendentes de Lamarck agora, para dar um exemplo para vocês, que eles defendiam na época com relação à cegueira dos bagres do Ipiranga? Eles diziam assim, ó, sabe por que esses peixes são cegos? Esses peixes são cegos porque, na verdade, você tem na região do Ipiranga ali uma espécie de grutas, tá? E nessas grutas ali você tem ambiente de baixa luminosidade. Então, o que acontece? Esses peixes, eles foram submetidos ao longo da sua vida em ambientes de baixa luminosidade. Então, se você não tem luz, você não enxerga. Pô. Você precisa do fator luz para que você tenha, então, uma visão plausível. Se você não enxerga, tá? Para que você vai usar a sua vista? Aí o princípio de Lamarck, com relação, tá, tanto ao uso e desuso como à transferência dos caracteres adquiridos ao longo das gerações futuras, era o seguinte: pô, você não usa, beleza. Então, vai entrar em desuso, vai atrofiar. Então, supostamente, esses peixes teriam as suas visões atrofiadas pelo fato de não utilização. Em segunda instância, além de ter as visões atrofiadas, tinha um outro aspecto. Tá? Eles iam transmitir essa característica de visão atrofiada, porque viviam no ambiente escuro, para suas gerações futuras. Então, seria aí a herança dos caracteres adquiridos, o legado que você deixa para suas gerações futuras, em função de uma característica imposta pelo ambiente sobre o seu fenótipo. Aí o pessoal falou assim: ah, ele tem razão. Porque, na verdade, a maior parte dos bagres, do peixe ali que está ali nas grotas do Ipiranga, eles são cegos hoje. Por que eles são cegos? Aí os lamarquistas diziam assim: eles são cegos porque eles adquiriram essa característica ao longo, tá, da transferência de caracteres adquiridos daqueles primeiros bagres que atrofiaram e ficaram cegos. Então, eles se tornaram cegos. Aí, na época de Lamarck, aí ele começou a achar isso um negócio muito louco, né? Só que, mais uma vez, tanto ele que depois, aquele que vem depois, que é o Darwin, ambos, eles não tinham conhecimento, tá? Não vou dizer que não tinha nenhum conhecimento, mas tinha algum conhecimento, mas a genética que eles sabiam, os conceitos de genética que eles sabiam eram muito rudimentares. Basicamente, estavam restritos, muitas vezes, àqueles experimentos do padre Mendel, Gregor Mendel, né? É interessante que, não sei se vocês sabem, a maioria das vezes você vê muitos religiosos com essa postura científica, porque eles não tinham condições de pagar os estudos, muitas vezes. O cara era naturalista, era cientista, tinha vontade de ser, pelo menos. Ele não tinha condição de estudar na Universidade de Oxford, por exemplo. O que eles faziam? Qual que era a forma mais fácil? Tá? Eles entravam para o sacerdócio. Ao entrar pelo sacerdócio, eles passavam a ser custeados pela igreja. A igreja custeava o ensino deles. Por isso que muitos você fala assim, ah, era o padre, mas, por exemplo, Mendel mesmo, de sacerdote mesmo, ele não estava nem aí com essa questão religiosa. O negócio dele que era cientista. Ele usou isso como uma porta de entrada para abrir as portas da universidade para ele. Essa que é a verdade, tá? Mas não foi ser padre ou foi ser um sacerdote por causa de uma vocação. Aí surge a questão, então, de das colocações de Lamarck sobre a questão da girafa, que todo mundo conhece, tá? Ele dizia assim, bom, a girafa, ela vive em lugares onde o solo é quase seco,
sem capim, não tem como ela ficar pastando, e ela é um animal herbívoro, tá? E ela fica, então, submetida a alimentar-se na região da savana africana, alimentar-se das folhas que estão altas, tá? Nas árvores. Então, o que acontece? As girafas, ela tem uma condição, ela vai esticar o pescoço para tentar, então, alimentar-se. Então, vai ficar esticando o pescoço, esticando o pescoço, esticando o pescoço. Aí, aquela história que vocês conhecem desde a infância, ele começa a dizer o seguinte, por que as girafas têm o pescoço longo? Né? Segundo ele, tá? O pescoço dela é para que ela conseguisse, uma característica que ela desenvolveu, para que ela conseguisse se alimentar nas copas das árvores. Então, dentro dessa característica dela se alimentar nas copas das árvores, tá? Ela foi esticando, esticando, esticando o pescoço, e hoje nós temos girafas de pescoços, tá? Longos. Por quê? Porque você teve uma utilização maior do pescoço, uso, desuso, e segundo, porque essa característica do pescoço esticado ela foi então transferida aos seus demais descendentes. Então ele pensava assim, tá? Ele pensava assim, mas e aí? Isso aí tem lógica? Não tem? Nós vamos dizer que não tem no sentido do fenótipo. Se eu tenho uma característica fenotípica que eu desenvolvo ao longo da minha vida, em termos de aparência, não há nenhuma evidência genética que eu vou transferir essa característica para os meus descendentes. Nós sabemos que essas características que nós transferimos, esse legado que nós transferimos, ele está contido, tá, nos nossos cromossomos, ele está contido na nossa cromatina, ele está contido no nosso DNA. Aí tudo bem. Ou seja, ele está contido numa fração do nosso DNA que nós chamamos de genoma, ou gene, tá? Aí tudo bem. Só que não tinha ideia, então ele estava postulando aqui na época, ele foi bastante inteligente sobre isso, etc. Tal. Da mesma forma que ele falou sobre as girafas, ele falou sobre algumas aves, né? Que a gente chama aqui de aves aquáticas, né? Por que elas apresentam, então, essas pernas mais abertas, essas pernas mais esticadas? Exatamente seria uma adaptação, tá? Que elas transmitiam como uma herança para as outras espécies, para evitar molhar as penas e contrair doenças respiratórias. Então, ele falava a mesma coisa. Então, por isso que elas esticaram tanto as penas. Você pegar, por exemplo, os flamingos de Lamarck, né? Por que eles têm pernas tão esticadas? Para evitar molhar as penas e evitar ter doenças respiratórias. Hoje nós sabemos que várias doenças virais atingem demais as aves. Isso é uma verdade, né? A ave tem pena, se a pena ficar encharcada, transfere para a pele que é muito fina e ela contrai pneumonia, H1, H5N1, por exemplo, tá? É um vírus bastante comum. Mas e aí, o que acontece? Tá? E essa questão dos caracteres adquiridos? Bom, isso foi muito questionado no início, tá? Por alguns cientistas, né? E, de certa forma, eles acharam estranho. Por quê? O que ele fez, tecnicamente? Ele tentou reproduzir isso em laboratório, tá? Uma das formas que ele tentou reproduzir em laboratório, ele pegou ratos. Ele pegou ratos, sim, pegou ratos. E esses ratos que ele pegou, ele fez o quê? Começou assim com um detalhe aqui muito louco. Ele falou assim, olha, se eu pegar os ratos e se eu deixar eles rabicó, se eu começar a cortar o rabo deles, tá? Eu tenho certeza que as descendências futuras vão receber essa característica, essa herança, e vão começar a nascer sem rabo. Aí o que aconteceu? Ele fez o experimento dele, começou a cortar o rabo, e colocou os ratos a se reproduzir. Aí ele começou a observar que os ratos nasciam com o rabo do mesmo jeito. E essa característica de rabicó não era passada para gerações futuras. A partir desse experimento, ele começou a ser visto mais assim com um tipo de desdém pela comunidade científica da época. Mas então não é bem assim que você falou, né? Os ratos não adquiriram essa condição de nascer sem rabo, etc. Tal, né? E aí surge, nesse ínterim aí, surge aqui o pastor, tá? Que abandona o pastorado, abandona as ideias de criacionismo fixista, da imutabilidade,
E esse pastor aqui, ele é muito importante que ele concorda com Lamarck com relação à questão da criação, como eu disse, tá? Ah, então, as espécies, na verdade, elas sofrem mutação. E um detalhe interessante, ele começa uma viagem, né, que dura mais ou menos 5 anos ao redor do mundo, né, a bordo do famoso Beagle, tá? E durante essa viagem ele começa a coletar por observação informações, tá? Sobre muitas plantas, muitos fósseis, tá? Sobre muitos animais. Ele foi coletando essas informações para que ele tivesse, guarde bem isso, viu? Para que ele tivesse respaldo científico para se contrapor ao fixismo, que falava que os animais eram fixos, da forma como eles eram, mesmo não havia sofrido nenhuma alteração. Ou seja, para se contrapor à teoria da imutabilidade das espécies. Então, para isso, ele ficou 5 anos viajando pelo mundo, só no aspecto de observação e no aspecto de coleta de dados. Então, você veja que ele não levantou apenas uma teoria, ele foi atrás para tentar comprovar aquilo que ele pensava, tá? Então, ele tem um aspecto muito importante nesse sentido, que ele foi aquele indivíduo que ele começa, então, a estabelecer uma trajetória que vai desde a Oceania, chegando aqui nas Ilhas Galápagos. Por isso que demora 5 anos, né? Ele passa ali pelo sul da África, ele rodeia toda a América do Sul, tá? E chega nas Ilhas Galápagos. Aí ele passa nas Ilhas Galápagos depois que ele passa pela Oceania também. Então ele faz um percurso no globo. Bom, quais foram as conclusões que ele chegou, tá? Que os trabalhos dele, né, levaram, etc. Tal. Inclusive, mais ou menos na metade do século XIX, ele fez uma viagem para o Amazonas, tá? E ali ele pôde então ver uma biodiversidade generalizada das espécies que contribuíram muito, tá, para as propostas com relação a essa questão da seleção natural, tá? Primeira coisa que você tem que guardar do darwinismo, que é fundamental, tá? Esse cara aqui ele foi um cara pioneiro em vários aspectos, que ele diz o seguinte, isso é fundamental, contrariando já a questão de Lamarck, tá? No seu livro, né, A Origem das Espécies, ele vai dizer um detalhe muito interessante, diz assim, todos os organismos descendem, de certa forma, com determinadas modificações, mas de ancestrais em comum. Primeira conclusão que ele chega. Tá? Então, isso é fundamental. Que o Lamarck não conseguiu enxergar assim. Ele enxergava que a evolução se dava através da lei do uso e desuso e dos caracteres adquiridos ao longo das gerações. Mas Darwin disse, não é bem assim. Então, todos os indivíduos, eles são de descendência, ou eles descendem, tá? Apresentando determinadas modificações, mas eles descendem, sim, de ancestrais em comum. Então, nós fizemos assim, ó, nós pegamos um grupo de indivíduos e nós temos uma base, que são quem? Os ancestrais em comum, tá? Aí, um segundo aspecto que ele vai contrapor a questão de Lamarck, segundo o pressuposto dele, resumindo aqui, né? Eu estou resumindo o livro dele, né? Em 2 aspectos. Ele vai dizer assim: a seleção natural ela atua sobre as variações individuais, favorecendo os indivíduos mais aptos à sobrevivência. Ou seja, de acordo com a seleção natural, o indivíduo que ele apresenta mais força, mais vigor, ele tende a sobreviver, de acordo com as situações ambientais que ele é submetido. Então, o que isso significa?
Significa que, ao contrário de Lamarck, ele não acreditava que haviam, tá? Como que chama lá? Girafas que tinham um pescoço que ela foi esticando o pescoço, pela lei do uso e desuso, foi esticando o pescoço para se adaptar, e esse pescoço esticado foi transferido, tá, ao longo das espécies. Não, ele não acreditava nisso. O que ele propõe? Ele propõe o seguinte, que havia dois tipos de girafas. E essas girafas, segundo o proposto dele, tinham o mesmo ancestral em comum. Então, quais eram os dois tipos de girafas? Você tinha girafas que apresentavam o pescoço curto e girafas que apresentavam o pescoço longo. Bom, com eventuais mudanças que ocorreram na savana africana, tá? Essas girafas de pescoço curto, elas tinham uma dificuldade para alimentar-se, que a alimentação ela torna-se restrita muito mais à copa das árvores. Então, quem que, por seleção natural, prevalece? As girafas de pescoço longo. Simples assim. Porque elas estão mais bem adaptadas, estão mais aptas, a lei do mais forte, né, a se alimentar. Enquanto que as girafas de pescoço curto, elas estavam menos aptas, então a tendência é alimentar menos, a tendência é apresentar deficiência nutricional, a tendência é apresentar morte prematura. Tá? Então, dessa forma, as girafas de pescoço longo, tá? Elas foram se desenvolvendo mais, foram ficando, e hoje só temos girafas de pescoço longo. Ele pensava assim, tá? Então, não era uma característica imposta pela utilização do pescoço, e sim por tipos diferentes de girafa, mas a seleção natural dessa girafa, a espécie mais apta tem mais condições de sobreviver naquele ambiente. Então, essa foi a primeira proposta, tá, dele, a partir do momento que você tem, então, uma condição, tá, de comprovar isso a partir da observação também. Só que nada disso ainda respaldado pela genética, tá? Tanto que ele vai colocar aqui, ó, alguns pressupostos da teoria da seleção natural, eu resumi aqui, né? Ancestral em comum e seleção natural, então todos os seres vivos, eles têm uma convergência, tá? Para um ancestral em comum, e a seleção natural, ela mostra que o mais apto ele está mais forte para sobreviver em determinadas condições. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, primeira pressuposição que eu falei para vocês, ó, ele se opõe tenazmente, assim como fez Lamarck, né, ao fixismo, a ideia de que os seres vivos são imutáveis, ou seja, em outras palavras, eles são imutáveis, eles não sofrem evolução. Por que eles não sofrem evolução? Porque eles são objetos da criação de um designer inteligente. Tá? Então, eles foram criados daquela forma. Então, eles não têm por que evoluírem. Então, sempre houve macacos, sempre houve seres humanos, sempre houve jacarés. Eles foram criados assim. Então, esse é o fixismo, tá? Que está relacionado ao criacionismo. Aí ele já questiona dizendo o seguinte: as espécies não são imutáveis. Elas podem sofrer variações ao longo, tá, da sua evolução. E outra coisa que ele estipula aqui também, né, que eu acabei de falar, que é a questão, que está falando na apostila de vocês, a questão que leva à evolução, na verdade, é a seleção natural em função do mais apto para que ele tenha, então, condição à sobrevivência, tá? E aqui eles até mostram para vocês aqui, ó, é um exemplo legalzinho da raposa que come rato, né? Aqui você tem dois tipos de rato. Você tem um rato aqui que é camuflado com o ambiente, e você tem outro rato aqui que é um ratinho branco, tá vendo aí? Esse ratinho branco, visualmente, ele é mais facilmente detectado pela raposa. Então, o que que acontece? Pela seleção natural, os ratos que têm uma pelagem que permitem a sua camuflagem em relação ao ambiente onde eles estão, eles são menos atingidos pelo predador.
Aí o que vai acontecendo aqui, ó? Cada vez mais os ratos brancos vão sendo predados e os ratos cinzas, eles vão se mantendo, que eles têm a habilidade de esconder-se mais das raposas. Você vai chegar no momento aqui, ó, que você tem muito mais uma população de ratos cinzas do que de ratos brancos. Então, isso ele chama de seleção natural, tá? Então, olha só, o mais apto, aquele que tem condições de sobreviver, tá? Ele vai prevalecer. E muitas vezes também, diga-se de passagem, quando a gente fala de mais apto, a gente dá a impressão que é o mais forte, né? Muitas vezes até pode ser o mais forte também, tá dentro do conceito. Mas nem sempre é o mais forte. Você pode ter dois ratos aqui idênticos. A diferença é que a condição de camuflagem de um é melhor do que o outro. Então, a tendência é essa população ir diminuindo aqui, ó, até desaparecer, tá? Isso é o que nós chamamos de seleção natural. E aquilo que eu falei, que é uma premissa básica de Darwin, todas as espécies descendem de um ancestral em comum, tá? Então, aquelas evidências evolutivas que nós estávamos vendo hoje, dados moleculares, resíduos fósseis, embriologia comparada ontem, né? Adaptação do ambiente, todas essas evidências evolutivas que nós estávamos falando ontem, ela leva a essa condição. Nós vimos isso ontem, tá? Uma condição que aponta para Charles Darwin. Então, nós somos, então, derivados de um ancestral em comum. Ah, mas foi importante ele observar lá os tentilhões, o bico dos tentilhões, etc., tal, como estruturas homólogas, tá? Como divergência evolutiva? Sim, foi muito importante, tá? No trabalho dele. Então, o trabalho dele é muito focado, é muito baseado naquilo que ele viu, tá? Então, presta atenção. O nosso amigo Darwin, ele difere muito de Lamarck em vários aspectos. Mas os dois aspectos mais interessantes é com relação que Lamarck não havia nem abordado, questão da ancestralidade em comum, e com relação também à transferência de características. Então, essa transferência de características não era da forma que Lamarck havia dito. Você pode forçar uma evolução artificial, vamos chamar assim, como ele tentou fazer com os ratinhos ao cortar o rabo. Não. Ele diz assim, essa transferência de característica depende da aptidão que o indivíduo desenvolve no seu habitat, tá? Ou no seu ecossistema. Bom, resumindo a ópera, o Darwin morreu e não abraçou, antes da morte, a sua teoria da evolução. Alguns falam que ele ficou louco, mas sei lá se ele ficou louco. Eu sei que ele estava no leito de morte, ele chamou os discípulos dele. Dentre esses discípulos, nós tínhamos ali o Spencer, que esse, na verdade, ele é o pai da teoria sintética da evolução. Depois ele, eu digo assim, pai, no sentido que ele foi um dos primeiros a levar adiante, tá? Aí ele diz o seguinte, olha, esquece tudo que eu disse, Darwin falou isso. Só que isso aí você não encontra nos livros, né? Porque isso aí vai questionar demais a ciência. Ele diz assim, ó, esquece tudo que eu disse uma grande bobagem, eu nunca achei o elo, etc, etc, etc. Por que ele chegou nessa conclusão? Porque ele não tinha o conhecimento que depois, a partir da década de 30, da década de 40, tá? A epigenética, ela vai, então, estabelecer esses conhecimentos e vai mostrar aquilo que ele conseguiu ver, tá? Mas depois dele mesmo, já em seguida, você tem uma série de propostas, e essa série de propostas são bastante interessantes, tá? Que começa a tentar explicar os motivos que levavam à seleção natural. Quais seriam esses motivos que levam, ou que levavam na época, à seleção natural, baseado na genética? Bom, aí o pessoal começa a analisar o seguinte, bom, seleção natural
Será que tem algum motivo que acontece espontaneamente entre os seres vivos que levam a essa condição? Aí surge uma expressão fundamental para tentar dar sustentação à teoria da evolução. E essa expressão fundamental é a palavrinha mutação gênica, tá? Então, exatamente a partir desse conceito da mutação gênica que você vai ter aqui o que nós chamamos aqui uma interpretação concisa daquilo que nós chamamos da seleção natural, tá? Então, a partir da mutação gênica, você começa a ter, então, uma nova reformulação com relação a essa questão. Por quê? Você começa a entender, primeiro, que a mutação é algo que acontece casuisticamente. Isso tem que ser deixado bem claro, tá? Não é simplesmente uma imposição do meio que vai levar àquela mutação. É algo que acontece esporadicamente, tá? Essa mutação, e essa mutação, como eu disse ontem, ela pode ser para um aspecto positivo, como ela pode ser também para um aspecto negativo. Quando ela ocorre para um aspecto positivo, ela ocorre em benefício do desenvolvimento daquela determinada espécie. Agora, quando ele ocorre num aspecto negativo, você tem, por exemplo, mutações gênicas, como eu disse ontem, que levam a doenças, tá, genéticas ou que levam até mesmo ao próprio câncer, certo? Então, assim, a palavrinha básica é mutação gênica, tá? Para a nova teoria que nós chamamos de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Então, a mutação é a base. Só que quem que desenvolve essa ideia? Aqueles que eram, a princípio, adeptos das ideias do Mendel, tá? Aqueles que observaram todo o trabalho de Mendel com relação à questão das ervilhas, etc. tal. Aí depois, você pegando aí depois da morte de Darwin, aí vem a ideia da mutação, junto com os trabalhos de Mendel, aí depois eles vão tentar aplicar a questão da mutação na seleção natural, tá? Aí eles vão tentar explicar como que a genética, ela atua diretamente na seleção natural. Aí eles vão tentar estabelecer uma conexão entre os resíduos encontrados pela paleontologia, tá? Para que você consiga desenvolver uma linha lógica de raciocínio com relação à teoria da evolução. Mas aí isso foi em 1900, aí surgem as primeiras ideias e tal, mas em 1930 mesmo, que começa o negócio, tá? O negócio começa, digamos assim, a pegar fogo. Por quê? Porque você começa a ter novas informações acerca do DNA, tá? Aí entra os conceitos da epigenética, tá? Aí entra informações de DNA, entra conceitos da biologia molecular. Esses conceitos da biologia molecular, já naquela época, foram fundamentais, tá? Entram conceitos da ecologia, do Ernst Haeckel, entra conceitos da biologia reprodutiva, tá? Para que você possa incorporar na interpretação dos processos que nós chamamos de processos evolutivos. Daí, olha só, se a gente fosse resumir esse neodarwinismo, essa teoria sintética da evolução, ela é marcada aqui por alguns aspectos. Quais seriam os aspectos que nós teríamos aqui? Seriam os fatores que levam, que nós vamos entrar também na próxima aula, falando sobre esses fatores, que levam essa teoria evolutiva. Então, o primeiro fator, não esquecer, mutação. Tudo baseado na mutação espontânea, casuística, podendo ser positivo ou negativo. Segundo fator, crossing over. Recombinação gênica. Sim, permutação. Portanto, a reprodução sexuada, ela passa a ser, então, algo imprescindível para o processo evolutivo. Então, você tem o fator do crossing over, tá? Terceiro fator, nós vamos ter aqui, que é fundamental no neodarwinismo, a migração entre as espécies. O que é isso? A migração você sabe da geografia, né? A entrada e a saída de indivíduos que compõem uma população.
essa população está perdendo muitos indivíduos, ou estão sendo recebidos muitos indivíduos para essa população, tá? Nessa migração. Então, que tipo de indivíduo? Quais são as características? Depois ele vai se misturar a uma nova população, tá? Outro fator, então, mutação, recombinação, migração. Outro fator fundamental, seleção natural. Aí, a partir desses fatores, você começa a explicar também a questão da seleção natural, tá? E outro fator é um fator que diz respeito, nós vamos ver também, que a gente chama de deriva gênica, que está relacionado à seleção natural, tá? Quando você começa a estabelecer grupos de indivíduos, e nesses grupos de indivíduos aí você isola dos demais, e eles cruzam entre si, tá? E um detalhe, quando os índios, eu acho que, deixa eu ver se aqui vai falar sobre isso, muitos indígenas passaram pelo Estreito de Bering, não tinha índios que eram, deixa eu ver aqui, da espécie de sangue, tipo de sangue, se não me engano é B, sangue tipo B. E essa característica, ela foi perpetuada entre os indígenas americanos, na povoação aí do continente americano, acho que é isso mesmo. Aí você não tem a tipagem sanguínea B. Então, como você não tem, você começa a cruzar indivíduos que não têm sangue do tipo B, a tendência é eles não desenvolver esse tipo de sangue, tá? Com o passar do tempo. Então, esse é o neodarwinismo, que a gente já vai ver aqui logo em seguida, essas características aí que diz respeito ao neodarwinismo, que eu acabei de citar. Então, nós vamos ver aqui essas mutações, como são formadas essas mutações, tá? O que são essas mutações, o que é esse famoso crossing over, que acontece lá no aspecto meiótico. Outra coisa também que causa sempre aquela discussão, será que células somáticas elas passam por processos evolutivos? Ou será que esses processos evolutivos eles estão restritos muito mais às células germinativas? Então, você tem que estabelecer duas coisas. No seu corpo inteiro, quase todo, é como se você fosse lá no vegetal esporófito, né? Todas as suas células são 2N, são somáticas, são diploides, são portadoras de 46 cromossomos, né? 23 do pai, 23 da mãe, dos quais um cromossomo sexual de cada um e 22 cromossomos que são autossômicos, que são responsáveis pelas características que vocês herdaram, ou características hereditárias. Mas que legal. Legal, só que tem um detalhe, tá? Então, isso que nós chamamos de célula germinativa, diploide, ela não confere características evolutivas. Enquanto que as células germinativas estão aonde, Zé? Aonde é o único local do seu corpo que ocorre meiose? Nos órgãos reprodutores. Na mulher, no ovário, e no homem, no testículo. Ali que eu tenho, então, o processo de gametogênese, espermatogênese no homem e ovogênese na mulher. Isso. Ali, então, é o único local do nosso corpo que ocorre divisão reducional. Exatamente. E é exatamente ali que, na prófase 1, da meiose 1, que você vai ter o famoso crossing over, a famosa permutação, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente dar uma mudada aqui. Deixa eu ver se eu vou mudar aqui para outra aula, já consigo direto. Eu acho que sim. Porque aqui ele não pula direto, que isso aqui tem PDF, tá ligado? Deixa eu mudar aqui. Para a gente falar dessas variantes aí. Biologia 2. Nós vamos para a aula 3. Beleza. Fatores evolutivos. Deixa eu mudar aí.
Da representação. Pronto. Vamos entender aqui agora, que eu já mencionei, né? Quais seriam esses fatores evolutivos aqui, ó. Aqui, inclusive, já vai falar sobre essa questão, ó. Tá vendo? As linhagens somáticas. Então, nunca esqueçam disso, viu, pessoal? Todas as células do seu corpo, então, lembra lá do esporóptero, 2N. Somente a região onde você tem os órgãos reprodutores, no vegetal seriam os gametângios, né? No nosso caso, seriam aí os testículos e os ovários, tá? E você vai ter linhagem germinativa, tá? Que são as células, obviamente, que vão dar origem ao espermatozoide e aos gametas. Outra coisa interessante também, que ele vai dizer aqui que eu falei, ó, as mutações são sempre espontâneas, tá? E elas ocorrem ao acaso. Então não esqueçam disso, tá? Outra coisa, então elas podem ser de aspecto positivo, aí vai falar também aqui, ó. Ela pode ser de aspecto positivo, para o aprimoramento de uma determinada característica, mas ela pode ser de aspecto também, ó, negativo, tá? Nesse caso, no aspecto negativo, ela pode ser tanto com relação a uma doença, quanto ela pode ser para eliminar uma determinada característica, ou até mesmo uma determinada população, tá? E outra coisa que tem que ficar bem claro, quando a gente fala muito questão do fenótipo, tá? Embora o fenótipo ele é uma expressão do genótipo, tá? É o genótipo que determina qualquer característica de legado evolutivo, obviamente. Quem pensava que era o fenótipo, que era a aparência do indivíduo, foi Lamarck. E Lamarck estava totalmente equivocado com relação ao seu ponto de vista, tá? Então vamos analisar aqui com relação à questão das mutações como fontes primárias de variabilidade. Então, primeira coisa, acaso, tá? Você não vai esquecer, e por seleção natural. Quando ocorre a seleção natural, você tem uma condição positiva. Agora, quando você tem a eliminação devido a uma determinada mutação, você tem aquilo que nós chamamos de seleção negativa, tá? Então, qualquer adaptação que é mantida, isso é muito comum você se deparar em questões hoje de vestibular, qualquer adaptação que é mantida para aquela espécie, que traz benefício para aquela espécie, se tratando de uma mutação gênica, é considerada uma seleção positiva. Qualquer adaptação, tá, que leva a uma determinada eliminação de uma característica ou de um indivíduo, é considerada uma mutação negativa, tá? Então, é considerada uma seleção negativa para aquela população. E também tem algumas mutações que nós chamamos de mutações gênicas neutras, tá? Que não fazem, assim, diferenças significativas para as espécies, tá? Então, fundamental que você não esqueça que as mutações, elas ocorrem nas células germinativas e tem importância aí na evolução, porque são essas células que têm a prerrogativa de transferência, tá? Transferência de caracteres adquiridos parentais. O que é isso? Parentais. O que é isso? Dos pais para os filhos, tá? Bom, saindo das mutações, além das mutações, você tem dois aspectos, positivo e negativo, você vai ter aqui também o que nós chamamos de permutações, ou seja, você vai ter aqui o crossing over, tá? Que é estabelecido a partir do momento que você tem um processo de reprodução sexuada. Então, vamos lembrar? Na fase 1 da meiose 1, na prófase 1, o que acontece lá? Você tem várias formas
de você visualizar, tá? Os cromossomos. Então, uma das formas de você visualizar o cromossomo é exatamente no momento em que você tem aquela reação com o quiasma, tá? E aquele momento que eles trocam a perninha. Provavelmente vocês estão vendo com a Lenise, que é o momento que nós chamamos de permutação ou crossing over. Eu já comentei com vocês, em qualquer prova de vestibular, se perguntar para vocês assim, quais são os dois processos mais importantes para a sobrevivência da vida na Terra? Os dois processos. Primeiro é a fotossíntese, tá? Primeiro é a fotossíntese dos vegetais, relacionada à oxigenação do ar, para manter os seres aeróbios, etc. Tal, né? E depois é a permutação. Por quê? Porque essa permutação é fundamental para a evolução, porque é ela que vai garantir a variabilidade genética. E ela vem de onde? Ela vem da linhagem gamética, tá? Ela vem da linhagem gamética e está resguardada nos seus cromossomos. Então, quando você troca de cromossomo, né? Você troca de cromossomo, você recebe essa troca entre cromossomos, quando você recebe uma parte do cromossomo do pai e uma parte do cromossomo da mãe, esse rearranjo cromossomo que acontece aí, dos cromossomos parentais, ele leva à permutação. E essa permutação faz de você um indivíduo único, tá? Esse rearranjo pode acontecer de várias maneiras. Então, quais são as características maiores que eu recebi? Você é totalmente diferente do seu irmão, tá? Tem características próprias suas. Então, essa permutação é fundamental para garantir variabilidade genética, ou seja, indivíduos que são diferentes geneticamente. Mas eu tenho a possibilidade de herdar características. Sim, você tem a capacidade de herdar características, mas você sabe que os cromossomos parentais que você recebeu, eles têm aquela questão, eles segregam-se independentemente, tá? Como eles segregam independentemente, você tem inúmeras combinações entre eles, que vai formar, então, vários tipos de gametas. Então, você, naquele momento ali que você foi gerado, tá? Você foi gerado a partir do crossing over, a partir de uma permutação e a partir de uma reprodução sexuada. Então, ambos são fundamentais para a variabilidade genética. Se é fundamental para a variabilidade genética, está diretamente relacionado com a teoria da evolução. Então, mutação, em primeiro lugar, tá? Permutação já vem em segundo lugar, tá? Ou seja, a capacidade da variabilidade genética. E daí você tem que entender, tá? O processo que a natureza ela prisa pela fecundação cruzada, porque na fecundação cruzada você tem uma forma de garantir melhor a condição de variabilidade genética e de você, de certa forma, impedir a autofecundação. Por quê? Porque durante a autofecundação você vai ter baixa variabilidade genética, tá? O indivíduo se autofecundando, então ele está usando a sua própria célula germinativa, então não tem troca. Se não tem troca, não tem permuta. Se não tem permuta, não tem crossing over, tá? Naquela fecundação. Então o indivíduo ele vai ser mais susceptível a passar por problemas, tá? Só para você ter uma noção, quando você pega populações de indivíduos que apresentam, por exemplo, fecundação cruzada, tá? Sempre ela vai ter maior probabilidade de aumentar a variabilidade genética sem adição, sem necessidade da mutação gênica ou da imigração. Só através da fecundação cruzada você já confere essa condição que é fundamental para a evolução, tá? Ainda que essa população não tenha novos genes por mutação ou por imigração, pessoas trazendo, tá? Ou pessoas levando, ou pessoas trazendo, como é que fala, características de outras populações. Só a variabilidade genética já é suficiente para estabelecer um processo de evolução natural das espécies, tá? E a migração, então? O que é essa migração? Então, nós sabemos que a migração é um processo interessante que ela inclui as etapas de entrada e saída de uma população, né? Os indivíduos
de uma determinada espécie, de uma população. Ah, só para não esquecer aqui de mencionar para vocês, quando a gente está falando de mutação gênica aqui, entrando no campo aqui do DNA, tá? Como é que ocorrem essas mutações? Quais são as alterações que ocorrem na sequência, tá? Dos nucleotídeos, das bases nitrogenadas, que podem levar, então, às mutações. É interessante o que aqui ele mostra para você, né? Então, você pode ter uma mutação por substituição, tá? Nesse caso aqui, você tem uma troca de um determinado trecho do DNA. Você pode ter aquela que nós chamamos aqui de inserção, tá? Nesse caso aqui, você pode ter a adição de uma ou mais bases nitrogenadas no DNA. E você pode ter aqui a deleção, né? Que uma parte das bases são removidas. Então, aqui também você tem aquele aspecto, se vocês não estudaram ainda, mas vocês vão estudar, exon e intron, tá? O splicing. Você tem essa questão do splicing na genética. Tá? O splicing é a partir do lixo do DNA, que nós chamamos. Independente dessa questão do lixo do DNA, você pode ter também o que nós chamamos de deleção natural, tá? De algumas frações que não estão atuando bem. Aí você tem aqui o DNA a partir do RNA mensageiro, formando aqui a proteína natural, e aqui você vê, ó, a deleção, tá vendo? O DNA mutante. Aí você tem aqui a supressão de uma base, aí você tem a alteração na sequência de DNA, o que gera uma determinada mutação gênica. E essa mutação gênica, pode ser positiva ou negativa, ela é transferida, tá, para as demais espécies. Outra coisa interessante aqui, que eu falei para vocês já dessa mutação gênica, ontem eu mencionei, não vou voltar a me alongar aqui, ó, com relação à anemia falciforme. Ah, Zé, anemia falciforme. Anemia falciforme. Lembra que eu falei para vocês que uma adaptação fundamental dos indivíduos que têm malária, a sinclemia, tá? Aqui ele vai te mostrar como é que ocorre essa mudança para o indivíduo que tem anemia falciforme, tá? Para que essa hemoglobina aqui, ó, que é formada hemoglobina S, ela é fundamental para essa doença e é fundamental também como um agente evolutivo que, de certa forma, inibe a manifestação da malária na população africana, tá? Eles falam assim, por que a anemia falciforme é mais da população negra? Porque existe essa condição na África e foi transferida dos ancestrais para a população negra atual, para que eles sobrevivessem a essa condição inóspita proposta pelo continente africano, que ao longo de 5 mil anos de história tem na malária, no Plasmodium falciparum principalmente, né, um vetor terrível de doença para o gênero humano, tá? Se não fosse, talvez, essa evolução, muitos acreditam que nós teríamos aqui... Pega um manador para mim lá, eu tô de cabeça. Se não fosse um vetor terrível, se não fosse um vetor para evolução, nós teríamos aqui a morte dos indivíduos. Não, eu quero o anador. Anador. Sei lá, acordei com dor de cabeça. Ele está com Covid. Deus me livre, viu? Aqui vai falar sobre essas mutações que ocorrem aqui na hemoglobina, tá? Os indivíduos que nascem homozigóticos, normalmente eles morrem na infância, tá? Para anemia falciforme. Quem sobrevive, normalmente, são os heterozigóticos, tá? Esses conseguem sobreviver à doença, tá? Já os indivíduos recessivos, obviamente, eles não têm doença. A grande questão aqui, ó, ele ser portador, tá, dessa hemoglobina mutante aqui, ó, tá vendo? Hemoglobina S, que permite aí a condição dele manter vivo, mesmo tendo a doença, e toda vez que ele contrair aqui o plasmódio, esse plasmódio aqui vai levá-lo a... Essa hemoglobina aqui vai levá-lo à destruição do plasmódio. Nós temos também mutações cromossômicas, outra coisa que vocês vão estudar, provavelmente ainda vão estudar, porque estão no caderno 1 ainda de genética, mas vocês vão ver essas questões aí de mapas cromossômicos. Só que aqui, além dos mapas cromossômicos, nós temos também a questão das mutações cromossômicas, tá?
Como é que elas podem acontecer? De forma parecida com as mutações convencionais. Pode acontecer por deleção, tá? Ou supressão de genes, por duplicação e algum tipo de característica, por inversão da posição, tá? Do segmento cromossômico e por translocação. Então, aqui é mais uma citação, tá? Essa parte vocês vão ver aqui com muito detalhe aí com a Lenise. Aqui você tem, ó, o tipo da deleção. Aqui você tem o tipo de duplicação, tá? No outro segmento. Aqui ele vai mostrar para você o tipo de inversão de posição. E aqui o tipo que nós chamamos de translocação recíproca, tá? Agora, essas mutações que nós chamamos de mutações numéricas, elas podem levar aqui, tá, a dois eventos que nós chamamos aí. Aneuploidias. Então, você tem, por exemplo, o que é conhecido muitas vezes como aberrações cromossômicas, tá? Aí você tem síndrome de Turner, síndrome de Klinefeld, você tem síndrome de Down, onde você tem a trissomia 21, né? Exatamente aqui, ó, no cromossomo 21, que é a síndrome de Down, tá? Então você tem várias síndromes que nós conhecemos aí de aneuploidia. E essas síndromes, elas estão relacionadas com mutações cromossômicas, tá? E você tem aqui também o que nós chamamos de euploidias, tá? Nesse caso aqui das euploidias, você tem situações aqui estranhas, por exemplo, indivíduos triploides, tá? Ou indivíduos haploides. Então, isso é muito comum em planta, tá? Mas em humanos é pouco comum. Se acontecer, leva o indivíduo a óbito. Não tem outra forma. Só comentando um detalhe para vocês também, e geralmente a questão da neuploidia, vocês vão estudar isso que já é outra área, já entro aqui no outro campo, mas uma pessoa que tem síndrome de Down, ela tem um período vital mais curto, viu? Por causa dessa formação, dele ter 3 pares de cromossomos, ter essa trissomia. Então, assim, eu já até vi pessoas mais velhas com síndrome de Down ao longo da minha vida, mas é muito raro, viu? Muito raro. Estima-se que a vida deles, o período vital deles, fica em torno de 30, 40, 45 anos, normalmente. Tá? Então, muitos não chegam nem a 40 anos. Aí eles vêm a óbito. É triste, mas é uma realidade. Pois aí essa questão aí de recombinação gênica. Então, a recombinação gênica, a gente falou para vocês, está trazendo aqui, está falando sobre a variabilidade genética, falando aqui sobre o processo que nós chamamos de crossing over. Como eu disse para vocês, você tem lá o crossing over como uma das formas de visualização dos cromossomos, né? Você tem o zigóteno, você tem o paquíteno, né? Você tem o diplóteno, você tem diacenese. Então, são várias formas que você consegue visualizar o cromossomo durante a meiose 1 na prófase 1. Vocês vão ter essa aula também. O único defeito que eu acho dessa aula do SAS, na minha opinião, essa aula sobre divisão celular, teria que ser que a gente fala de divisão celular o ano inteiro. Então, nisso aí, você tem uma das poucas coisas que o material do objetivo tinha uma certa vantagem, mas não no conteúdo, mas na sequência, é que eles davam essa aula aí lá no início, eram as primeiras aulas que você via no ano, né? E o SAS, ele vai trazer essa aula de divisão celular para vocês somente no último caderno. No último caderno. Lá no fechar das cortinas, no apagar das luzes. Por isso que eu falo, vocês têm lá o canal, vocês têm lá o meu canal, ou tem outros aí, tem Jubilu, tem um monte. Assistam, no meu canal tem 2 aulinhas lá, uma de 26 minutos e uma de 30, eu acho. Assista uma aula que chama, põe lá, mitose e meiose. Tem uma aula de mitose curta e uma aula de meiose. Pelo menos aquilo lá você tem que saber, tá? E você pode já ir procurando esse tipo de teoria aí, porque senão você vai boiar em muita coisa ao longo do ano, tá? Embora vocês vão ver isso, mas no final isso cai também em vestibular, tá? Então aqui você tem o crossing over, que é o processo de permutação, e aí você vai ter, durante a anáfase 1, né, a segregação dos cromossomos de forma independente
dos cromossomos homólogos, tá? E essa segregação aqui é fundamental para o processo da recombinação gênica, tá? Para que garanta a variabilidade genética. Então aqui, olha, migração. É interessante que também nesse... Eu acho que a próxima aula, se não me engano, a gente vai ver uma aula muito legal, que é uma aula de genética, aqui na frente 2, tá? É uma aula, inclusive, de genética que é muito cobrada eu peço muito em exercícios na prova da Unifenas, inclusive, que é a famosa genética de populações, tá? E sempre no enunciado dos exercícios da Unifenas, você vai ver que eu falo muito assim, numa população infinitamente grande, né, que se reproduz ao acaso, desprovida de migração, desprovida de deriva gênica. Eu sempre uso muito essas expressões aqui, ó, porque é uma população que nós chamamos de população pamítica, tá? E, querendo ou não, a genética de populações, os princípios de Hard e Weinberg, que a gente vai ver a partir da aula 4, ela foi fundamental para a evolução, tá? Para a teoria da evolução. Foi fundamental, em todos os aspectos. A gente vai entender depois por quê. Então, você sabe esse conceito da geografia, imigração e emigração, né? Imigração é quando você tem a entrada dos indivíduos que passam a compor uma determinada população. E emigração é a saída, tá? Então, o que contribui aqui, ó? Por exemplo, o Brasil é um país que tornou celeiro do mundo, né? Pessoas vieram do mundo todo para o Brasil. Aqui você tem japonês, você tem europeu, você tem africano, enfim, você tem várias etnias. O que acontece? Quando você tem essa mistura de etnias a partir da imigração, a migração passa a ser um fator evolutivo importante para a variabilidade genética, porque você está misturando características, você está misturando etnias, tá? Então, a migração ela é fundamental para o processo evolutivo. Nossa, Zé, ela é importante? É extremamente importante, tá? Aí nós vamos ver essas diferenças de população exatamente na próxima aula, já com uma expectativa de genética de populações. A gente vai usar o binômio de Newton, vai aprender a tirar frequência, você já sabe, mas você vai recordar as frequências alélicas, como é que você retira as frequências alélicas, você vai aprender a fazer as questões de vestibulares paulistas, de genética, tá? Você perguntar para mim assim, Zé, qual é uma das matérias que mais cai no vestibular hoje, em geral? Genética de população, tá? Inclusive, por isso que eu insisto bastante aqui, porque, por exemplo, genética de população, você pode trabalhar com polialelia, tá? O que é polialelia? Por exemplo, você tem lá os coelhos, né? A chinchila selvagem, chinchila himalaia, albino, agouti, que é o selvagem, etc. Tal. Então, você tem lá alelos múltiplos, acho que vocês chamam de alelos múltiplos, né? Que é a polialelia. Agora, polialelia também representa o tipo de sangue. E tipo de sangue e genética de populações andam de mão dada, tá? Aí você tem lá indivíduos do tipo A, tipo B, tipo O, tipo AB, enfim. Você pode trabalhar ali com 3 tipos de alelo. O alelo A, o alelo B e o alelo Izinho para o alelo O, tá? Então, a gente vai ver como é que funciona essa questão aí, a polialelia em relação ao tipo sanguíneo. E aqui nós vamos ter também a famosa deriva gênica, tá? O que é essa deriva gênica? O que é essa mudança estabelecida? O que é essa mudança aleatória que pode acontecer sistematicamente em alguns casos, tá? Na frequência de genes aí. Alguns casos podendo haver o aumento, ou em outros casos pode haver até mesmo a eliminação de determinados genes de uma determinada população, tá? Normalmente, como que acontece essa situação de deriva, tá? A deriva gênica é quando você tem um grupo específico na determinada população que fica restrita a um local que passa por uma espécie de isolamento. Embora a gente vai ver essa questão a partir da aula 5, acho que é nessa frente mesmo aqui, a gente vai estudar sobre a especiação, o que é especiação, como as espécies são formadas a partir da teoria da evolução,
mas como que um grupo de pessoas, uma população, ela pode estabelecer o que nós chamamos de princípio do fundador, tá? Ela pode estabelecer algumas características que são transpassadas para essa população. Isso aqui que eu queria lembrar, ó, aqui fala, ó, que a ausência do grupo do sangue B, ó, nos indígenas americanos que chegaram aqui, ó, pelo Estreito de Bering, tá vendo? Supostamente durante a Era do Gelo, tá? Então, um detalhe, ó, essa ausência do tipo sanguíneo B provavelmente não resultou em processos seletivos, mas, ó, sim do efeito fundador, ou seja, não tinha indivíduos, e esses indivíduos que foram isolados, e hoje, até hoje, você vai notar que a frequência desse sangue tipo B na população indígena americana ela é baixa, tá? Então, isso é que nós chamamos de deriva gênica. É quando uma população ela começa a aumentar ou diminuir uma característica quando ela está isolada em um determinado momento da história por circunstâncias adversas ou não, tá? Há uma escolha de que aquela população ela tenha suas características. Vou dar um exemplo hoje, esquimó, população pequena, isolada, tem as suas características, tá, interessantes lá em comum. E, por fim, nós temos a famosa seleção natural, tá? Então, o indivíduo ele vai estar apto ou não a sobreviver de acordo com as características que ele tem adquirido ao longo da sua vida. Então, para que eu tenha essa seleção, eu dependo de todos os métodos anteriores estudados, deriva, migração, mutação, recombinação gênica. Tudo isso é fundamental para que algumas espécies elas sejam mais fortes do que outras. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, seleção natural, bactérias resistentes a antibióticos. O que acontece com essa questão das bactérias resistentes a antibióticos? Quando você usa um antibiótico de forma seletiva, o antibiótico ele tem bastante eficácia. Mas quando você começa a tomar muito antibiótico sem ter necessidade, tá? O que acontece? Algumas bactérias, dentro de certos indivíduos, são resistentes àquele antibiótico. Então são resistentes. São resistentes. Algumas, não são todas. O antibiótico ele consegue aniquilar várias. Mas algumas são resistentes. Por serem resistentes, se você não faz o tratamento correto com o antibiótico, essas bactérias elas conseguem persistir, porque elas são mais fortes. Aí vai surgir bactérias como aquela KPC, por exemplo, que a gente falou para vocês recentemente, aliás, que é na prova de vocês. Aí você começa a transmitir essa bactéria mais resistente. Aí o que acontece? Aquele antibiótico que era eficaz tornou-se obsoleto. Por isso que aqui nós tem gente que é viciada em antibiótico, né? Infecção bacteriana tem que ser suprimida por antibiótico, mas outras infecções, não. Qualquer coisinha eu tomo antibiótico. Não. Por quê? Você vai se tornar resistente. Pessoas que tomam muito antibiótico, quando morrem, ao longo da vida, têm dificuldade até de decomposição do corpo. É verdade, Zé, você já caiu até não lembro a prova que eu vi isso. Caiu no vestibular isso, tá? Por quê? Raciocínio muito lógico. Você tem uma alta concentração de antibiótico no corpo, na hora que as bactérias decompositoras vão fazer seu serviço, vão entrar para reciclar sua matéria morta, aí o que acontece? Você tem muito antibiótico, você inibe as bactérias. Aí por isso que você fala assim, às vezes acontece você desenterrar um cara, depois de, sei lá, faz 5, 6 anos que ele morreu, até 10 anos, ele está lá preservado. Ele passou por um processo de mumificação? Não. É que você pegar o histórico dele, provavelmente ele teve muito problema, ficou muito tempo internado, hospitalizado, tomou muito antibiótico, etc. Tal, tá? Então, as bactérias, muitas vezes, elas são selecionadas por causa do uso excessivo de antibióticos. Então, antibiótico só com prescrição médica, tá? Não é prescrição do farmacêutico, não. Pode tomar que você está com a garganta inflamada. Está inflamada por quê? É placa bacteriana? Beleza, então aí é antibiótico mesmo. Agora, tá rosinha a tua garganta, pode ser uma infecção viral, então antibiótico não vai funcionar, tá? Então, você tem a seleção natural, que a gente falou bastante, e você tem aqui a seleção artificial. Essa seleção artificial aqui, ela é imposta, né, obviamente, pelo gênero humano. Então, você pode, por exemplo, criar determinadas variedades de cães, e você vai selecionando as variedades que você quer.
tá? Então, essa é a seleção artificial, da mesma forma que você faz com espécies de vegetais. Então, você pode ir selecionando ali quais são as espécies que você queira aí no seu caráter experimental, tá? Aqui ele vai citar para vocês os tipos de seleção natural. Nós vamos ter aqui a seleção que a gente chama de seleção direcional, tá? Que ela é baseada em um dos fenótipos, que vai ser, então, selecionado. Aqui você tem a comparação da população original, do caráter dessa população, ou do fenótipo dessa população ao longo do tempo, em função do genótipo, tá? Você vai ver aqui, ó, que essa população, após a seleção, tá? Ela vai manter uma condição, após um tempo, da população natural, mesmo tendo sofrido uma seleção. Então, é errado pensar que, muitas vezes, por causa de uma seleção direcional, você vai ter um acréscimo na população final. Não, mesmo após a seleção, você tem uma população original muito parecida, uma população final muito parecida com a população original, tá? Você vai ter aqui a estabilização, né, ou a seleção estabilizadora de algum tipo de caráter, tá? Que vai romper com algum problema que você tem aqui na população. Então, veja só, na seleção estabilizadora também, você não tem uma alteração significativa da população, mas ela tende, muitas vezes, a corrigir um erro, tá? Entre indivíduos que apresentam alguma anomalia nessa população. Então, a tendência é de indivíduos sem anomalia, eles conseguirem, então, persistir ao longo dessa população. No caso dessa seleção aqui disruptiva, você tem aqui um detalhe interessante, ó. No início, você tinha aqui uma população, só que no período de adaptação, você teve um decréscimo dessa população até formar o caráter que estabelece aqui uma população após a seleção. Mas quando você soma, tá, o gráfico do fase inicial na fase inicial, tá, e final, você chega a um valor próximo à população original, mas você passou aqui por intempéries, por situações negativas, e nessas situações negativas aqui, ó, você conseguiu superar, e com um novo caráter, você conseguiu, então, tornar-se novamente uma população muito parecida com a população original. Tá? Ele vai citar aqui as moscas, tá? Ele vai citar aqui a questão da estabilização do nascimento de bebês humanos, tá? Ele vai citar aqui a questão da anemia sincliforme, como uma população após a seleção, no caso aqui da população africana com relação à malária, então é direcionada para o combate de uma doença, ela se estabiliza aqui com relação ao nível de natalidade, tá? E aqui com relação à mosca dos frutos. Vai ter uns textozinhos aqui. Eu acho que hoje eu vou parar por aqui, que a gente falou muito hoje, né? Vamos lá, então. Depois a gente faz, na próxima aula eu faço exercício com vocês. Também acordei com uma dor de cabeça hoje, que eu não sei, nem dor de cabeça eu tenho, sei lá, que tá me dando. Quem sabe que é um Covid. Pessoal, vocês, não sei se vocês estão sabendo, mas ontem vocês viram o decreto do Zema, né? A partir de amanhã nós estamos em estado fechado. Vocês viram? Não sei se vocês viram, vocês ouviram isso aí. Mas a partir do dia 17, a princípio, segundo o governador, só vão funcionar, tá, os elementos essenciais aí para sobrevivência nossa, né? O resto vai ter que fechar tudo. É uma espécie de um lockdown em Minas durante 15 dias. E não é só... Todo o estado de Minas agora está na situação roxa, tá? Todo o estado na situação roxa. O negócio está feio. Pois é, então a chance é zero, né? De voltar à aula daqui a 15 dias. Uai, então, agora, se ele começar amanhã, que dia que como é que chama lá? Páscoa, sexta-feira, quinta, sexta-feira, que é feriado lá, que dia que vai ser? Não sei, não lembro. Acho que é 3, 4 de abril, por aí. Ah, então ele vai emendar, já está pensando em emendar uma terceira semana, né, Sofia? Provavelmente, porque hoje, 17, 15, vai dar lá dia 30, 31, 2, vai emendar. Vai de uma quarta a outra quarta. Então ele está pensando na Semana Santa, né? Ele está pensando lá, deve estar pensando na quinta e sexta. Na verdade, aí já deixa de ser
2 semanas, passa a ser quase 3 semanas. Então, tecnicamente, era para a gente voltar no dia 30, né? Não é isso? Acho que era isso mesmo. Era para voltar numa segunda-feira, depois de 15 dias. Agora, com esse decreto aí do governador, pelo menos mais uma semana vai acabar engolindo aí, né? Pelo jeito, né? Não sei. Vamos ver como é que vai ser o decreto e tal, né? Mas eu estava lendo ontem dessa fase roxa aí da pandemia no estado de Minas aí, ó, não pode ter nada, quase tudo fechado. Só posto de gasolina, supermercado e farmácia, basicamente, tá? A situação está complicada. É que não tem leito mais, né? Está acontecendo no Brasil inteiro, não tem leito. E, e ontem o ilustríssimo presidente nomeou o novo ministro da Saúde, que é da linha dele, que concorda com restrição ao lockdown, que é da linha dele. Então, ele arrumou um Pazuello agora com um título de médico, né? Eu não sei. A expectativa é que nós tenhamos, esse ano, nós cheguemos a 500 mil mortos, né? Ou mais. A expectativa dos infectologistas, porque simplesmente não vacina, não está vacinando ninguém, ou muito pouca gente, e não está fazendo nada, praticamente, nesse sentido, né? Então, cada um faz o que acha que é certo. Não tem um comando central, não tem um comando nacional. Ou seja, em outras palavras, nós estamos literalmente ferrados. Nós estamos cada vez mais sendo considerado agora a escória do mundo e sendo considerado agora os indivíduos que são o berço do Covid no mundo, né? O mundo inteiro agora está com medo do Brasil. Quem sabe que eles animam a mandar umas vacinas para a gente aí doar, né? Porque senão as variedades novas vai atingir eles também. A Europa não quer isso nem pensando, né? Estava vendo ontem a diferença. Portugal ficou quase 2 meses de lockdown, só que ontem em Portugal teve 15 mortes. Estava morrendo quase 1.000 pessoas em Portugal. Ontem teve 15 mortes em Portugal. A queda que teve, né? População consciente, governo que toma as medidas cabíveis, é difícil. Brasil, eu vou te falar, é complicado, viu? Aí o pessoal tá. Aí a questão do orgulho pessoal, da ambição pessoal de fazer prevalecer aquilo que eu penso. Isso é um negócio inacreditável, se tratando da área sanitária. A mulher lá, a Ludmilla, lá, deu uma carcada no senhor presidente lá, né, que queria que ela fosse o Pazuello da vida, né? Mas ela disse não, que ela trabalhava em prol da ciência, que ela fez um juramento na medicina em prol da ciência, né? Desceu a ripa nele. E um negócio inacreditável também. A mulher foi chamada lá, ela é do INCOR, né, de São Paulo, foi chamada para conversar com o presidente durante a noite, tentar invadir o hotel onde que ela estava, né? O pessoal correligionário do presidente do grupo do ódio, porque não aceitava que uma mulher fosse ministra da saúde com o perfil dela, entendeu? Está acontecendo algumas coisas nesse país que é inacreditável, né? É inacreditável para o século XXI, mas fazer o quê? Pessoal, coloca para mim aí, presente aí, né? Presente, bonitinho aí, então. Então, beleza. Tem mais, então. De volta na quinta tarde, né? Quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, Zé, até mais. Melhoras.